Próxima pergunta, Humberto. Você pode nos explicar quais as diferenças entre as fitas de baixa tensão e as fitas ligadas diretamente na rede? Bom, só fazendo já um adendo, que aqui em Santa Maria é 220 volts, tá? Tá, importante isso. Faz diferença em fitas de tensão isso, eu vou explicar o porquê. Todo chip do LED, que é esse pontinho que está marcado aí, só trabalha em baixa tensão, tá? Ou 12 ou 24 volts. Então, como é que a gente consegue ligar uma fita de LED em tensão de rede? Divide a tensão de rede, 220 volts no caso de vocês, em uma sequência grande de chips de LED. Então já começa a primeira desvantagem da fita de rede, que é o seguinte, a famosa linha de corte. Eu não consigo cortar uma fita de rede em 220 em menos de 1 metro, distâncias menores de 1 metro. Se eu cortar lá em 10 centímetros, vou apagar todo o restante dos chips de LED que estão ligados em série nessa sequência de 1 metro. Tá? Então começa a primeira desvantagem aí. Então, quando a gente vai fazer uma sanca, um móvel, a gente tem que estar, se for utilizar a fita direta de rede, a gente tem que acertar sempre o distanciamento a cada 1 metro do corte, né? Isso é um inconveniente. Outro problema da fita de rede é que nem sempre chega certinho 12 volts para a fita de rede, tá? Porque ela não tem um driver filtrando picos de corrente de tensão. Então a alimentação vai direta para o chip do LED. Então se a gente tiver lá durante o dia e a sua tensão subir para 245, isso gera um aquecimento do LED e esse aquecimento deprecia o LED também. Então isso já seria uma segunda desvantagem. O que eu posso falar de vantagem de fita de tensão de rede? Primeiro, dispensa o uso do driver, onde você vai fazer uma obra e esqueceu de deixar um alojamento para o driver, ou fez uma coisa de última hora assim, a fita de rede é uma solução que pode te ajudar, porque ela dispensa o uso do driver, né? E vem rolos grandes, vem rolos com metragem, eu já vi rolo até de 100 metros, dependendo da potência da fita por metro, eu já cheguei a ver rolos de 100 metros, então, se tiver uma fachada com 20, 30 metros, a instalação também é muito simplificada. Eu, pessoalmente, sou fã das fitas de baixa tensão. A qualidade de luz que sai das fitas de baixa tensão é superior hoje, tá? Quando a gente fala fita baixa tensão, a gente tinha até então as fitas em 12 volts e agora está, de 2 anos para cá, começaram a entrar as fitas em 24 volts. Tanto 12 quanto 24 são considerados baixa tensão porque não produzem quando a gente tomar uma descarga elétrica pela fita, um choque, a gente não vai produzir dano, né? Não vai ser nocivo para o nosso corpo humano. Então, são choques que a gente aceita, né? A gente às vezes nem sente o choque. Às vezes, por exemplo, a iluminação de piscina é sempre baixa tensão. Se está dando um curto lá na piscina, você não está sentindo, você está dentro da água e não sente, por exemplo. Então, essa é uma primeira vantagem das fitas de baixa tensão, porque a gente consegue colocar, por exemplo, em situações como essa, né? Saboneteiras dentro de box, né? A gente, se colocar em uma fita de alta tensão e der uma descarga de elétrica, alguém pode até sofrer um dano grave, até mesmo morrer, né? Com essa descarga, né? Então, nesse tipo de situação, piscina, espelho d'água, aquário, sempre baixa tensão, né? E nesse caso aí, eu até coloquei essa foto aqui do lado, você vê que essa fita de LED, ela já tem uma diferença da foto anterior, né? Que ela tem uma resina, né? Essa daqui não tem resina, essa aqui, ela tem a resina, que a gente chama de camada de silicone para aguentar respingos de água em si. Então, são fitas apropriadas até para esse tipo de aplicação. Bom, como eu estava falando, né? Existe essa entrada de fitas 12 volts, de 24 volts, que essa tensão que foi aumentada de 12 para 24 traz um benefício muito grande para o sistema, né, fita, driver, que existe uma lei elétrica que fala o seguinte: conforme você aumenta a tensão, a sua corrente cai proporcionalmente. Então, se você tinha lá 12 volts e aumentou o sistema para 24 volts, você dobrou a tensão, você vai diminuir a corrente do sistema pela metade. E a corrente é um fator que gera calor, tá? E o LED odeia calor. Tá? O LED, ele tem o calor que ele mesmo gera quando ele faz o processo de fotoluminescência, né, que é acender pela corrente elétrica,
E a corrente que passa embaixo da fita também está gerando calor. Então, por isso que era muito comum a gente ver em fitas 12 volts, às vezes você olhava uma sanca maior assim, o começo da fita tem um fluxo um pouco superior para o final da fita. Isso com fitas 24 volts, isso acaba. A gente não tem, como a corrente ficou menor, não tem o desgaste pelo calor, né? E outro fator importante também, quando você reduz o calor, você não está deteriorando o chip do LED, é que ele vai manter as características originais, né, de fluxo luminoso, temperatura de cor, reprodução de cor, por muito mais tempo. Tá? Então, as fitas 24 volts hoje são uma tendência e são uma solução melhorada que as fitas de 12 volts. O que acontece? Quando você transforma a fita para 24 volts, você consegue deixar esses layers mais finos, porque você diminuiu a corrente. O que eu vou mostrar é o seguinte, ó. Aqui é uma fita padrão 12 volts, tá? Aqui é uma fita 24 volts com a mesma espessura de layer, né? Em torno de 8 a 10 milímetros tem uma fita. O que acontece? Se eu mantiver a mesma espessura de layer, eu vou ter uma folga de corrente, então eu posso colocar mais chips de LED. É o que a gente chama de fita Full LED. As fitas 24 volts Full LED, elas oferecem umas vantagens, por exemplo, a questão de fluxo luminoso. E como eu coloquei muito mais chip, eu vou ter muito mais fluxo luminoso. E elas acabam eliminando aquela sombra que fica numa sanca de distância entre um chip e o outro. Então, essas fitas Full LED são um avanço, né, perante as fitas 12 volts, por causa principalmente desses dois fatores. Agora, se eu não quiser ter um fluxo muito alto na fita, o que eu consigo fazer numa fita de 24 volts? Diminuir o tamanho do layer. Então a gente começa a ter fitas muito finas em 24 volts. Essa fita, logicamente, tem um fluxo baixo, se não me engano, 450 lumens, né? Eu falei fitas para efeito, né? Mas, por exemplo, às vezes você tem uma cabeceira de uma cama que você não previu espaço para a fita, você vai ver lá tem 5 milímetros, você consegue colocar uma fita dessa, né? Então, as fitas de baixa tensão, principalmente com a entrada das fitas de 24 volts, né, ganharam muito em modernidade, fluxo, em resultado, tudo, né? O problema ainda é o custo. As fitas de 24 volts, pela demanda menor, ainda tem um custo maior. Mas tem melhorado, com o tempo o custo tem melhorado, tem entrando mais players, né, mais concorrentes no mercado, tem melhorado o custo, né? Então, a princípio, são essas diferenças básicas entre as fitas de 12, 24 e tensão de rede.